Está em capítulo de número 4, irmãos. Nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos, mas no decorrer da exposição a gente vai, então, fazendo a leitura dos demais versículos. Abra sua Bíblia, mantenha aberta e com seu coração cheio de fé diante da palavra do Senhor. Todos encontraram? Pode dizer amém, não tem problema. Todos os irmãos encontraram? Amém. Amém, irmãos, amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando soube Mardoqueu tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Amém. Pai querido, essa história não está aqui por acaso e não de forma aleatória. O Senhor tem um objetivo, a preservou para instruir o teu povo. Que o teu Santo Espírito, portanto, nos ajude nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este capítulo 4, meus irmãos, é uma sala de aula onde o Senhor nos leva, ou nos colocaria ao lado de Mordecai e de Esther para nos ensinar sobre fé e arrependimento, ou arrependimento e fé. Deus nos pegaria pela mão e nos chamaria para esse compartimento da casa e conversaria conosco sobre esses temas tão importantes. Você sabe muito bem o que está acontecendo aqui. Se você estava com essa história, sabe que no capítulo 3 há um decreto real que visa a destruição, a matança, a aniquilar todos os judeus. Amã e Assuero, então, fixaram a data do genocídio e agora esta proclamação está causando um grande alvoroço na cidade, uma grande agitação. Toda a cidadela de Suzã está com medo, está em desespero. A cidade está em alvoroço, em total agitação com o decreto real. Capítulo 4, então, o Senhor vai mostrar providencialmente a sua intervenção, o seu cuidado, o seu agir para preservar o seu povo. Capítulo 4, o Senhor vai também aplicar ou tratar o coração de Mardoqueu e o coração de Esther e fazer com que eles entendam o propósito do Senhor de colocá-los naquele reino e o objetivo que o Senhor tem para o seu povo. Os versículos iniciais, então, nos apresentam o quebrantamento, a resposta de Mordecai diante do decreto, quando ele toma conhecimento de todas as resoluções, de tudo que se confirma na conversa de Amã com o rei Assuero, ele então, relata o texto, que ele rasga suas vestes, que ele entra em desespero, que ele entra então em um grande clamor por arrependimento e misericórdia. Esse é um momento fundamental aqui para Mordecai e a sua resposta também, assim como de toda a comunidade judaica. Mordecai toma conhecimento do plano de Amã e ele vai então no meio da cidade, na cidadela de Suzã, com suas vestes rasgadas, usando pano de saco e cinza, com sua voz ecoando alto e carregando dor e pranto e medo e luto no coração. Em toda a província aonde o decreto chega, os judeus entram em grande luto e pavor. Jejum, choro, lamentação, enquanto eles usam pano de saco e cinza. A nova moda na cidade se instala. As pessoas agora estão com tanto medo, com tanto pavor, que a moda é usar pano de saco e cinza diante da terrível notícia. Toda a nação judaica se lamentando em luto, chorando e jejuando diante das notícias que receberam. Esse é de fato um relato dramático, que provoca uma grande dor no coração. Agora note o contraste que existe entre o início do capítulo 4 com o final do capítulo 3. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidadela de Suzã estava perplexa. Diante de todo o cenário, o rei da Pérsia, o seu oficial maior, estavam em festa, em celebração,
estavam em alegria, estavam ignorando a dor, o luto, a perplexidade de toda a cidade. Sabe, queridos, mas uma coisa que nota no capítulo 4 é como esse sofrimento que o povo inicialmente passa a sentir provoca mudanças no coração de toda a comunidade. O pastor Tim Keller disse que o sofrimento, ele vai deixar o nosso coração mais endurecido ou mais amolecido. O sofrimento te deixará mais fraco ou mais forte. Mas uma coisa é certa, disse ele, o sofrimento não vai te deixar da mesma forma que você estava. O sofrimento sempre vai transformar de uma maneira ou de outra o nosso coração. E note que isso está acontecendo diante de todo o cenário, diante de toda a notícia. O sofrimento está produzindo no coração de Mordecai, assim como de toda a comunidade judaica, um certo quebrantamento, um certo arrependimento, um movimento de volta ao Senhor, um movimento de voltar aos pés de Deus, um movimento de compreender que eles estavam distante de Deus e que precisavam da graça do Senhor para a vida. Isso funciona com a gente de vez em quando, isso acontece de vez em quando conosco. Quando de repente as coisas não andam como a gente queria, de repente quando as coisas se desestabilizam, o nosso coração em arrependimento ou dor começa a se voltar para Deus, compreendendo que nós carecemos da graça do Senhor. Deus às vezes permite certos acontecimentos, irmãos, para que Ele possa modelar o nosso coração à imagem do Seu Filho, para que Ele possa modelar a nossa vida à imagem do Seu Filho, para que Ele possa ajustar o nosso pensamento, para que Ele possa ajustar a nossa alma, para que Ele possa ajustar a nossa fé, para que Ele possa ajustar o nosso coração. O sentimento daquele povo poderia ser: nossa, como está sendo maravilhoso viver aqui na Pérsia. Nossa, como está sendo bom viver aqui neste mundo. Está vendo que não foi preciso a gente voltar para Jerusalém para reconstruir os muros, voltar para a nossa cidade. Aqui está maravilhoso. Às vezes esse é o nosso sentimento diante do mundo. Nossa, está vendo? A vida é maravilhosa, ficar aqui é bom, viver nesse mundo é maravilhoso. Agora, diante do iminente ataque dos inimigos, eles poderiam pensar: nossa, como está na Pérsia, é ter os nossos sonhos, as nossas vidas sob risco e diante da destruição. Essa é uma realidade também conosco. Tudo vai caminhando bem, de repente, em instantes, a dor vem e a gente começa a dizer: nossa, como viver é cansativo, como a vida é pesada, como viver dói. Porque a vida vai tirando o sabor, às vezes o sofrimento, as circunstâncias vão tirando o sabor da nossa existência. Mas perceba uma coisa, irmãos, o sofrimento nunca é o fim na vida do cristão. Há sempre um objetivo maior, um propósito maior, uma circunstância maior na vida daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja vivendo algum tipo de frustração, talvez você esteja vivendo algum tipo de decepção, talvez os seus planos foram interrompidos, talvez circunstâncias que você sonhava não se concretizaram, mas saiba de uma coisa: há uma razão. Talvez a gente não entenda, isso não fique claro imediatamente para a gente, mas Deus está soberanamente tratando e cuidando de todas as coisas. Quando essas circunstâncias acontecem, é o megafone de Deus nos alertando que aqui não é o céu. Há um lugar perfeito, há uma morada perfeita, e é para lá que a gente está caminhando. Eu lembro que na época da pandemia, diante de todo o cenário, diante de toda a incerteza, de todo o medo que estava tomando conta da população, eu só via muitas pessoas dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Era o sofrimento, era o megafone de Deus dizendo: aqui não é a nossa eterna morada, não construam a vida de vocês como se essas coisas não fossem passar. Há uma realidade maior. Mordecai e Esther precisavam ser tratados nisso. A comunidade judaica precisava ser tratada nisso. Agora perceba quando a informação chega a Esther, capítulo de número 4, versículo
em diante. Diz assim, versículo 4 em diante. Então vieram as servas de Esté, e os eunucos a fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e lhe suplicasse pelo povo dela. Você sabe muito bem que Mordecai ensinou a rainha Esté a viver de forma particular, secretamente, a sua fé. Você sabe isso, nos relatos anteriores, ele diz assim, Esté, olha, você vai para lá, mas não diga a que povo você pertence, a que povo você pertence. Não assuma os riscos de ser identificado como povo de Deus. Não assuma os riscos de ser, então, reconhecido como povo de Deus. Agora, o tio aparece nos portões, vestido de pano de saco, com sinal de desgraça, de destruição, de luto, e a primeira reação da rainha, instintivamente, é dizer, olha, vista com roupas melhores, tira essa camisa do Santa Cruz e viste uma camisa do esporte. Não, brincadeira, não foi bem assim, né? Mas vista com roupas diferentes, vista-se melhor. Note que a preocupação inicial da rainha não era com a notícia que estava se espalhando na cidade, mas era em vestir melhor o seu tio, em que ele mudasse de roupa, em que ele não se portasse daquela forma, como se ele estivesse envergonhando. Ou então ela estava meio que dizendo, Mordecai, tio, não se coloque em perigo, não diga a que povo você pertence. Queridos, perceba como fica evidente aqui, como a rainha está tão assimilada, e como isso reflete a alienação dela do decreto real. Toda a região, toda a cidade estava em espanto, mas Esté desconhece a ordem de exterminar o seu próprio povo. Ela parece não ter aprendido bem, ela parece ter aprendido bem a ser uma cidadã da Pérsia, e não do reino de Deus. Como se, de certa forma, ela não se importasse com o que estava acontecendo. Ela era rainha, toda a cidade estava de luto, as pessoas estavam vestidas de pano de saco. Imagine todo o cenário, imagine o povo de Deus dessa cidade, caminhando na cidade com pano de saco em luto, e a rainha não ter conhecimento disso. Sabe, meus irmãos, quantos de nós sabemos mais das notícias desse mundo e de suas sutilidades do que das verdades do reino de Deus? Quantos de nós se alimentam de entretenimentos vazios, que apenas adoecem a alma, mas estão secos, alienados aos ensinos do Evangelho? Quantos de nós sabemos tantas coisas e que são conhecimentos fúteis, passageiros, mas se a gente pergunta sobre a palavra de Deus, sobre a verdade de Deus, isso parece estranho a gente, alheio a quem nós somos como discípulos de Jesus. Quantos apoiam aqueles que fazem oposição ao Evangelho de Deus? Muitos que evitam a identificação de ser povo de Deus, pois acham que isso pode ser em algum momento embaraçoso, isso pode ser arriscado demais, isso pode afetar a sua carreira, isso pode afastar as suas amizades, isso pode prejudicar os seus objetivos. A rainha Esté parece que estava ainda nesse cenário, não tinha se apercebido do que estava acontecendo. Sabe, irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não, mas é
claro e notório que existem governos, que existem cenários, que existem situações que estão em direta oposição ao povo de Deus. E às vezes a gente faz vista grossa para essas coisas. Às vezes a gente não percebe essas realidades. Veja então a resposta de Mordecai, versículo 9 em diante. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que vivas. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o povo, para os judeus, o socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? A resposta de Ester é bastante simples. O que ela diz a Mordecai, diante do pedido de Mordecai, pela intercessão do povo, é simples a resposta dela. Ela está dizendo: tio, você não está entendendo o que você está me pedindo para fazer. Todo mundo sabe que qualquer pessoa que vai ao rei, se não for chamada, segundo a lei, ela é condenada de morte, ou condenada à morte. Qualquer um que se apresente ao rei, seja homem, seja mulher, sem ser convocado, pode morrer. Há um mês o rei não me chama. Há um mês o rei não me chama para conversar comigo. Eu estou distante aí todo esse tempo. Agora o Senhor me chama para que eu possa resolver esse problema. O Senhor me chama aí à presença do rei. Não dá certo desobedecer ao rei. Essa história eu já conheço. Vaxi fez isso. E ela perdeu o seu trono. Não é seguro ir ao rei. Eu posso morrer, inclusive, se eu atender o seu pedido. Esta é uma ideia muito perigosa. Você sabe muito bem disso. Perceba, meus irmãos, como ela vai inicialmente apresentando algum tipo de resistência para atender ao pedido do seu tio Mordecai. É interessante como o coração de Ester vai sendo exposto aqui diante de nós e como esse coração reflete muito do nosso coração. De como às vezes a gente vai colocando obstáculos para a nossa missão enquanto discípulos de Cristo nesse mundo. Para quantas vezes a gente vai colocando obstáculos e elaborando argumentos para dizer: não, mas é muito difícil isso, eu vou correr muito risco ao fazer isso. A gente vai, de certa forma, elaborando pensamentos na tentativa de justificar a nossa responsabilidade diante do reino de Deus. Eu não estou com muito tempo. Tem muitas outras coisas para fazer. Eu preciso primeiro cuidar disso. É isso, aquilo, outro. Não, eu vou correr risco no meu trabalho. Não, eu vou correr risco das minhas amizades. Não, eu posso morrer, eu não vou fazer um negócio desse. A gente vai aos poucos elaborando argumentos e, de certa forma, revelando a dureza, o distanciamento do nosso coração diante do reino de Deus. Meus irmãos, essa não é apenas a história de Ester, mas é a história do nosso coração também. Essa não é só a responsabilidade que Ester tinha de buscar o arrependimento e reconhecer que ela estava ali para um propósito maior, mas essa também é a nossa responsabilidade de entender que a gente está nessa vida, que a gente está nesse mundo, não apenas para as nossas realizações, as nossas conquistas, que
Todas elas são boas e você precisa fazer isso. Se Deus colocou, vai em frente, siga em frente. Mas entenda, Senhor, o Senhor me colocou aqui com um objetivo. O Senhor me deu todos esses recursos, o Senhor me deu todos esses relacionamentos, o Senhor me deu todas essas amizades, o Senhor me colocou nessa cidade. E certamente é muito mais do que simplesmente conquistar, ou simplesmente elaborar, ou realizar os meus sonhos. Há um objetivo maior. Deus, abre os meus olhos para que eu possa entender isso, mesmo que eu corra os riscos deste mundo, mesmo que a minha vida esteja à prova, mas pelo Teu Evangelho e pela missão do Teu reino. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a sua hora, meu irmão. Essa é a sua hora, minha irmã. E Mordecai diz exatamente isso para Esther. Versículos 14 em diante, ele diz: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todos te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas a tua casa, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. O que Mordecai acabou de fazer é o que bons pais, bons pastores, bons líderes, eles fazem com aqueles a quem Deus deu a responsabilidade de cuidar. É apontar para a maior tentação do coração, a de desobedecer a Deus. Depois de apontar as razões pela qual seria total loucura ouvir aquilo que Mordecai estava dizendo, ouvir a tentação, ouvir os riscos da missão que ela tinha, Esther apresenta a tentação do seu coração. Qual é a tentação dela? Sentar-se confortavelmente em seu palácio, protegido pelo grande e aparente impenetrável muro de suas riquezas, poder e posição social, e deixar o povo de Deus morrer. A tentação é de ficar do lado de um reino passageiro, abraçar o reino de Assuero e abandonar o reino de Deus. Ou seja, a tentação de confiar no reino da Pérsia, que ele protegeria, iria prover tudo para ela e satisfazer plenamente o seu coração, enquanto o reino de Deus falharia na sua missão. Essa é a nossa tentação de dizer: a amizade com o mundo parece que pagará os meus dividendos, a amizade com o mundo parece ser mais seguro, a amizade com o mundo parece ser muito mais prazerosa, a amizade com o mundo vai me trazer satisfação e segurança. Lembra o que diz Tiago? Capítulo 4, versículo 4, ele diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem deseja ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nossa tentação é a tentação de Esther. Olhar para a aparente certeza do mundo, a aparente solidez do mundo e suas coisas, e deixar de ver o que realmente é mais sólido, mais duradouro e mais seguro, que é a glória de Deus, que é o reino de Deus. Como foi que Mordecai venceu essa tentação de olhar para o mundo? Versículo 14, ele disse assim: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. A fé nas promessas de Deus e na providência do Senhor é a munição com a qual fazemos guerra contra as tentações e ataques do mundo. A fé nas promessas de Deus. O
que Mordecai está dizendo, a tentação de ficar do lado do império pode ser uma grande questão de segurança e conforto, mas é uma grande ilusão. Essa segurança é uma ilusão e é passageira. A posição que coloca no caminho do perigo é ficar distante do Senhor. Perto de Deus é a posição de segurança. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 16 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproximar de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que creem e que o buscam. O que o texto está nos dizendo, meus irmãos, é que essas tentações do nosso coração, elas são combatidas por meio da fé nas promessas de Deus. Sabe, pais, vocês têm missões importantes, muitas coisas que são necessárias à vida de vocês, mas sem dúvidas, ensinar seus filhos a fé cristã, ensinar seus filhos que a palavra de Deus é muito mais valorosa do que qualquer conselho que eles possam receber nesta vida, do que qualquer livro que eles possam ler nesta vida, do que estar perto de Deus é muito mais valioso do que estar perto de qualquer pessoa que eles possam amar nesta vida. Estar ouvindo a Deus é muito mais gracioso do que ouvir qualquer caminho ou sedução deste mundo. Essa é a missão que Deus chama vocês para fazer. A missão enquanto líderes da igreja é dizer também dessa tentação que permeia, que assombra, o que encanta o coração do discípulo, mas o quanto ela é perigosa quando nós damos ouvidos a ela. Precisamos proteger o nosso coração das falsas recompensas desse mundo e encher a nossa alma com a lei de Deus, que é verdadeira e pura. Como a gente luta, meus irmãos, com a tentação, com fé e arrependimento na providência de Deus. Mardoqueu, o Mordecai, estava até aqui, então meio que vivendo um tipo de assimilação com o reino desse mundo. Mas diante, então, da providência de Deus, ou daquele sofrimento, daquela perseguição, a fé que estava quase que adormecida se revela na providência e confiança no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, o mundo vai dizer, não é assim que se educa. Não é assim que deve ser o relacionamento em família. Não é assim que é a constituição de família. Não é assim que a gente deve viver neste mundo. Não viva dessa mesma forma ou da forma que você quiser, deliberadamente. Mas a fé que você tem em Deus vai dizer, é assim que se educa. É assim que se vive em família. É assim que a Bíblia diz, custe o que custar, Deus trará livramento para aqueles que confiam na sua palavra, na sua verdade. Sabe, meus irmãos, a fé, ela olha para além das circunstâncias. Ela confia no pacto. Ela confia na graça de Deus. A questão é que Deus colocou você onde você está, para que também você faça algo. Deus levantou a sua vida e colocou onde você está, para propósitos maiores. Crianças, Deus colocou você na família que você está, porque Ele entende que é o melhor lugar para a sua formação e crescimento. Deus constituiu famílias, e aí é o lugar que Deus quer que você esteja, ao lado de sua esposa, ao lado do seu esposo, servindo a Deus a cada dia. Jovens, Deus colocou vocês e dotou vocês de talentos e capacidades, e colocou vocês aonde vocês estão, porque Deus tem propósito com a vida de vocês a cada dia. Esther diz assim, eu vou, agora faça o seguinte, levante todo o povo, toda a comunidade, e orem por mim, e jejuem, e não comam e não bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia,
e eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther determina arriscar a sua vida pelo bem das pessoas. Esther determina confiar nas promessas e providências de Deus. Ela determina saber qual é o resultado. Ela não vai por saber qual o resultado. Ela disse: pereci. Esther não sabe o que vai acontecer, o que resultará, o que acontecerá, mas ela se move pela confiança em Deus. Ela se move não pela desconfiança pecaminosa, mas pela bondade de um Deus que ainda livra o seu povo. Você provavelmente não está enfrentando a mesma decisão de Esther, de ir até a presença do rei e ter que conversar com ele. Mas todos os dias você toma decisões. Você tomou várias hoje, muitas decisões. Todos os dias nós tomamos decisões, das mais simples às mais complexas, das que são o que vão refletir imediatamente ou aquelas que refletirão ao longo da vida da gente. E como devemos fazer isso, irmãos? Esse texto nos ensina algumas verdades. Primeiro, devemos fazer sustentado pela vida em consagração. Ela diz assim: levante toda a comunidade e ore por mim, e jejuem, e não comam. Consagração. Esse é um princípio para a vida daqueles que amam a Deus. Suas decisões não são tomadas pelo que vê, nem pelo que está aparente, mas eles consagram ao Senhor, eles oram ao Senhor, eles buscam ao Senhor, e estão dispostos inclusive a assumir riscos por isso, mas eles vão com confiança, porque eles consagram tudo o que ele tem a Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Entregue tudo ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Consagre ao Senhor os seus bens, os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a igreja. Consagre a Deus a sua vida, e a providência de Deus irá agir em favor do seu povo. Segunda coisa que a gente aprende aqui, segundo princípio que a gente aprende aqui: Esther não age egoisticamente. Ela assume o risco de entregar a sua vida pelo outro. Ela assume o risco de entregar a sua vida para salvar o seu povo. Meus irmãos, esse é um princípio interessante na Bíblia. Você lembra muito bem da história de José, quando José então reconhece e vê todo descortinado o plano de Deus. Ele diz assim: olha, Deus não apenas usou a minha vida para salvar a mim, mas para salvar a minha família e para salvar a nação e tantos outros povos que viriam, ou tanto o povo que surgiria, o que daria andamento à comunidade de Israel. Sabe, irmãos, isso é interessante, porque a educação, a formação, a instrução que mães e pais dão aos seus filhos na formação, no caminho do Senhor, isso reflete na sociedade, isso reflete no amanhã, isso reflete no mundo. A vida que a gente vive como povo de Deus, isso reflete nos nossos relacionamentos, nos nossos empreendimentos, nos nossos planos e sonhos. Isso reflete no povo de Deus. As nossas decisões, elas terão efeitos imediatos e duradouros. Entendam o princípio do Evangelho. A gente não vive para nós mesmos, a gente vive para que o reino de Deus alcance os corações e traga livramento às vidas. Por fim, meus irmãos, ela age
em confiança na providência do Senhor. Você tem aqui aquilo que posteriormente se apresenta com mais sublimidade no Evangelho. Esté não morreu, você sabe dessa história, pelo menos aqui ela morre posteriormente, mas não em função dessa decisão dela. O povo foi liberto, foi livre, foi salvo, mas um dia alguém precisou morrer. Alguém consagrou a sua vida, ou a entregou por nós, e morreu em nosso lugar. Para que, de novo, o livramento de Deus se manifestasse na história da humanidade. Havia cédula contra nós, a sentença estava cravada, os nossos pés estavam caminhando para a condenação. Mas houve um rei que disse: eu irei. Eu não vou subir para ser rei, eu não vou à presença de rei, mas eu vou me tornar homem, vou entregar a minha vida e vou salvar aqueles que estão caminhando para a condenação. Ele não fez caso da ignomínia, ele não fez questão de levar sobre si todo o nosso sofrimento, ele simplesmente obedeceu ao Pai. E a esperança chegou à sua vida e ao seu coração. Se um dia ele a deu, ou ele deu a sua vida por nós, o que daremos a ele? O que faremos por ele? E como viveremos neste mundo diante da salvação do nosso Deus? Mas eu queria dizer a você que ainda não conhece a Cristo, que talvez o seu coração também diga assim: não, eu vou salvar a minha vida, eu não vou à presença do rei, é melhor ficar caladinho aqui no palácio, é melhor não assumir o risco, eu acho que eu posso ser a minha salvadora, eu acho que eu posso ser o meu salvador. Não, o luto não chegará à minha porta, nem o sofrimento chegará ao quarto belíssimo que estou no palácio. A Bíblia diz: aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder, por amor de Cristo, encontrará. A única forma da gente desfrutar de vida é colocando a nossa vida em risco. É fazendo morrer o nosso velho homem e se aproximando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenha medo de ser, então, alcançado pela graça de Deus. Não tenha medo de assumir os riscos de servir ao Senhor. Não tenha medo de amá-lo acima de todas as coisas. O Senhor é bom e nunca deixará que os seus filhos andem no escuro. O Senhor é bom, e mesmo quando o mundo parecer triunfar sobre nós, o Senhor sempre gerará reviravoltas e manifestará a sua graça e o seu livramento na vida do seu povo. Que Deus nos ajude a nos arrepender de qualquer tentação do nosso coração, de confiar em nós mesmos e não assumirmos os riscos de viver para o Evangelho, e que Deus nos dê fé para abraçarmos o seu reino e vivermos dia após dia confiando nas suas promessas, pois é assim que a gente vive, a promessa de que um dia Ele voltará para buscar o seu povo. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado Senhor, o Senhor é bom, tua bondade dura para sempre, e de geração em geração a fidelidade do Senhor. Pai, grandes são às vezes os riscos diante deste mundo que se rebela contra Ti, que se volta contra o Senhor. Mas, ó Pai, essa aparente segurança do mundo, na verdade, o maior perigo que o nosso coração pode enfrentar.
que olhemos para as tuas promessas e nelas, ó Deus, o nosso coração desfrute em paz e segurança. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que a graça do teu amor alcance seus corações e que eles saiam da ilusão de que podem salvar a si mesmos. Pai, somente o Senhor pode salvar, somente o Senhor pode livrar. Nos ajude a confiar nisso. Em nome de Jesus. Amém.